Saúde aos amados irmãos com a paz, as bênçãos do Eterno, as bênçãos do Eterno, todos nós nesta tarde. O nosso Salvador Yahushua HaMashiach, sejam bem-vindos todos à conexão nesta tarde para juntos celebrarmos o nome do nosso Criador, por meio de Yahushua, nosso Salvador HaMashiach, adorando a Ele, na beleza da sua pureza, da sua grandeza, do seu resplendor. Hoje nós vamos falar para os amados irmãos sobre o terceiro passo para a nossa salvação. Então já falamos em estudos anteriores sobre o primeiro e o segundo passo, que é crer, sabendo que para crer você tem que ouvir, é a mesma coisa, nós estamos aqui em dois pontos diferentes. E o segundo passo, na verdade, nós falamos no estudo passado, é confessar Yahushua como Salvador. Então nós já estudamos esses dois passos, hoje estamos no terceiro passo, que é ser emergido em nome de Yahushua para perdão dos nossos pecados. Então agora a oração dos amados irmãos para a leitura textual desta tarde, quando Yahushua, o nosso Criador, faz a promessa do Emmanuel, quer dizer, uma promessa do Salvador, promessa do Eterno conosco, de Yahushua conosco. Então agora a oração dos irmãos para a leitura textual hoje é Yeshayahu, capítulo 7, versículo 10 ao 16. Vamos ler esse texto aqui como base para a nossa mensagem de hoje, em nome de Yahushua, nosso Salvador. Convido a todos a abrir suas Bíblias para juntos conferirmos a leitura bíblica. Passamos a fazer a leitura. De novo Yahushua falou a Acaz, dizendo: peça a Yahushua, seu Criador, que dê a você um sinal. Peça de qualquer lugar, seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Mas Acaz respondeu: não o pedirei, nem porei Yahushua à prova. Então, Yeshayahu disse: escuta agora, ó casa de Davi, é pouco para você desdenhar os homens, e ainda quer desdenhar também o meu Altíssimo? Portanto, o próprio soberano Criador dará a vocês um sinal. Uma jovem ficará grávida, dará à luz um filho, e o intitulará Emmanuel. Quando ele souber evitar o mal e escolher o bem, ele se alimentará de manteiga e mel. Pois antes que o menino saiba evitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos dois reis, perante os quais você treme de medo. Que o Eterno abençoe, em nome de Yahushua, nos dando compreensão da sua leitura hoje para a mensagem que o Eterno certamente nos dará, em nome de Yahushua, nosso Salvador. Nesse texto aqui de Yeshayahu, capítulo 7, versículo 10 até o 16, não vamos meditar tudo esse texto, mas vamos usar aqui como base o versículo 14, que diz: portanto, o próprio soberano Criador dará a vocês um sinal. Uma jovem ficará grávida, dará à luz um filho, e intitulará Emmanuel. Nós vimos aqui que, na verdade, é uma promessa já das Escrituras, até falando para eles, os profetas, que uma jovem engravidaria e daria à luz um filho, né? E esse filho seria o Emmanuel, de algo do Eterno, quer dizer, o Eterno conosco, né? Nós vamos ver nesse estudo. Por isso que no estudo de hoje, o terceiro passo para a salvação é ser imergido em nome de Yahushua, né, pelo nosso pecado. Ou seja, esse é o terceiro passo para sermos salvos. Crer, nós vamos lá crer, vamos confessar, e hoje vamos ser imergidos. A necessidade de ser imergido, vamos ver nesse estudo em que nome deve ser imergido. Aqueles que creem no Criador deve ser imergido em qual nome. Então o estudo de hoje vai declarar isso para nós. Então aqui até uma promessa dada pelo próprio Pai Celestial, que ele enviaria um Salvador para a humanidade. Yeshayahu ali, quer dizer, no caso, o profeta, diz que esse menino, ao nascer, o seu nome seria
ou teria os atributos eternos, atributos exclusivos do Criador, Yud-Re, Vav-Re. Então nós vimos agora aqui que aquele menino que vai nascer da jovem, ele vai ter atributos eternos, atributos que são exclusivos do Criador, Yud-Re, Vav-Re, o Eterno. Aquele que nasceria de Miriam, daquela jovem, lá em Yerushalayim, em Belém, lá em Jerusalém, se ele não tivesse as características quadrando nesses princípios eternos, nesses atributos eternos, ele não seria o Filho do Altíssimo. Então vimos aqui que aquele menino precisaria ter nele essas qualificações. Ele vai nascer como homem, ele vai nascer de uma jovem, né? Ele vai comer manteiga e mel até que sabe separar o bem do mal, e aí então ele vai se tornar adulto, e na sua fase adulta, dos 30 aos 33 anos, ele realiza o plano da salvação para a humanidade. Quando ele chega no madeiro, ele diz para o Pai: está consumado. Então nós vemos aqui em Yeshayahu, capítulo 9, versículo 5, diz para nós o seguinte, na João Ferreira de Almeida, está lá no versículo 6. Então diz o seguinte: porque o menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, o domínio repousará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Altíssimo Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Temos aqui 4 atributos exclusivos do Eterno. Você vê bem aqui, nós temos aqui 4 atributos que não é exclusivo da humanidade, do homem, da criatura, mas do Criador. O nome deste menino, que ao nascer seria chamado Emanuel, quer dizer, o Eterno está conosco, o Eterno conosco. Ele aqui tem 4 atributos, que não são exclusividade da humanidade, mas do próprio Criador. O seu nome, nesse nome dele, esse nome seria, ou vai ser quando ele nascesse, no caso é para nós, um nome Maravilhoso Conselheiro. Não existe um conselheiro melhor, maravilhoso do que o próprio Yahshua Mashiach. Altíssimo Forte, Altíssimo Forte. Você vê que nenhum outro pode ser conselheiro maravilhoso, nenhum outro pode ser o Altíssimo Forte, só o Eterno. Pai da eternidade, ou provavelmente Pai Eterno. Ora, se ele é o Pai Eterno, ele é antes de tudo, antes de todos. Ele é o Pai Eterno, ele foi criado, ele foi gerado, nasceu de uma mulher, aquele menino, mas nele está agora, vamos estudar, nele está o Espírito Eterno, o Pai Eterno, pois Yahweh, o Altíssimo, é Espírito, e esse Espírito agora vai habitar neste menino, que vai nascer ali daquela jovem, né? Pai Eterno. É tanto que quando vimos ali em Britas, que no caso de Hebreus, capítulo 10, versículo 5, diz que quando ele entrou no mundo, ele não fez sacrifício nem oferta, mas um corpo lhe foi preparado para ele habitar. Então vamos ver nesse estudo onde é que esse corpo foi preparado, que forma de qual forma isso aconteceu. Então daí vai vir a necessidade da humanidade, de todos aqueles que dentro da humanidade creem no nome de Yahweh, que é no nome do Criador, que é o nome de Yahshua, ser perdoado, ser batizado e imergido em seu nome para ter os seus pecados perdoados. Então nós vimos assim que o profeta Yeshayahu, aqui ele dá esta mensagem, faz essa promessa, e usando o profeta faz essa promessa, o de Rei vai ver eterno, faz promessa só depois, cerca de 650 anos após essa profecia, quer dizer, passaram-se quase 8 séculos, então 7 séculos e meio, né? O Eterno envia um mensageiro, o Pai Celestial envia um mensageiro celestial a terra, e esse mensageiro aparece a uma jovem, Yahudin, que é uma jovem judia, por nome Miriam, e ela, o anjo, aquele ser celestial, anuncia-lhe o nascimento do Filho do Altíssimo.
Foi anunciado àquela mulher, aquela jovem, que ela ia ser mãe do Filho do Altíssimo. Ela ia conceber e ia dar à luz a um menino que ao nascer seria chamado Filho do Altíssimo, ou, como está na profecia, o Emanuel. Então nós vemos aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Nós vimos aqui no verso 31, primeiramente, ele diz o seguinte: o anjo diz para Miriam: você ficará grávida, dará à luz um filho, e porá nele o nome Yahushua, ou Yahusha, né? Aí no verso 35 vai dizer ainda, o anjo continua falando para Miriam, quando ela pergunta: como é que pode ser isso, né? Não conheço varão algum, como é que vai acontecer isso? Então o anjo responde a ela, no versículo 35 do capítulo 1 de Lucas. O anjo respondeu: o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Imaculado do Pai, né, virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá. E por isso o menino que há de nascer do seu ventre será chamado o Imaculado, Filho do Altíssimo. Então, quer dizer, quando ele nascesse, esse nome vai cumprir, está lá na profecia de Ishaiah, capítulo 9, versículo 5. E o seu nome seria esse nome aqui, de Yahusha, ou Yahushu, como está na tradução hebraica, alguns pontos, vai dizer que esse nome aqui é o maravilhoso conselheiro. Esse nome é o nome maravilhoso conselheiro. Esse nome aqui é o que vai receber o nome de Altíssimo Forte. Esse nome aqui vai ser dado ao menino, ele vai receber o nome de Pai Eterno, Pai da Eternidade. Esse nome aqui é que vai ter, vai receber, melhor assim, o nome de Príncipe da Paz. Então, nós vimos aqui que a profecia lá de Ishaiah, capítulo 9, versículo 5, vai se cumprir à risca mesmo, de acordo com o que está em Lucas, capítulo 1, versículo 35. O emissário Shaul, ele também nos diz o seguinte, que o Filho do Altíssimo herdou o nome mais excelente do que os anjos. Isso está em Brita, que é Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Vemos aqui nesse texto, vamos ver nesse texto, que houve uma herança que o filho, aquele nasceu de jovem, de Miriam, ele vai, como filho, ele vai herdar algo que os anjos não tiveram direito, tiveram o privilégio de herdar. Então, ele vai herdar um nome que é um nome excelente, um nome superior àquele nome dado aos anjos. Então, vamos ver aqui o livro de Brita, Hebreus, capítulo 1, versículo 4. Lendo o texto. E assim como ele recebeu um nome superior ao dos anjos, também ele é considerado maior em seu poder e será honrado por eles. Quer dizer, aquele menino, o Mashiach, ao nascer, com esses atributos eternos, dados unicamente ao Criador, ao Eterno, ele vai receber um nome aqui, que é um nome superior ao dos anjos, e diz que os próprios anjos, né, vão honrá-lo. Ele vai ser considerado maior do que os anjos, e vai ser honrado pelos anjos. Então, que nome maior, que nome superior é esse? Aí nós vemos ainda aqui, em Filipenses, capítulo 2, e o versículo 9, após a sua obra redentora no madeiro, depois ele realizar a obra redentora no madeiro, que é como homem, se fazendo homem, se manifestando como homem, morrendo a morte do madeiro, ele como maldição, né, por causa do pecado da humanidade. Ele aqui no verso 9 diz, continua dizendo o seguinte: por isso o Pai o exaltou soberanamente. Soberano é um nome, uma exaltação soberana. E só o Eterno tem exaltação soberana. Só ele é soberano, só ele pode ser exaltado soberanamente, porque ele é o soberano, ninguém mais. O Eterno, o Yud-He vai viver, o Altíssimo, o Pai Celestial, somente ele. E aqui diz então que o Pai Eterno, ele diz que por isso o Pai, o Eterno, o Pai Criador, o exaltou o Mashiach, que menino que nasceu da jovem, né? E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Então,
Se o Mashiach tivesse recebido um nome superior, assumido todos os nomes, e esse nome não fosse o nome do Pai, então nós estaríamos diante de dois nomes superiores, dois nomes maiores, dois nomes excelentes, de dois nomes para ser honrado, exaltado, né? Então, no entanto, sua honra, exaltação a um único nome, o nome do Eterno. Agora esse nome vai ser dado ao Mashiach, o nosso Salvador. Por isso, quando ele nascesse, ele receberia os atributos, seu nome teria os atributos eternos. E ele seria chamado o Emmanuel, quer dizer, o Eterno está conosco. Quando nós falamos, dentro do texto de Britas, capítulo 1, versículo 4, que diz que ele herdou um nome superior, maior que o nome dos anjos. Aí a pergunta vem, de quem o filho herda o nome? Ele herdou um nome superior. O nome, sabemos que o nome superior só pode ser o do Pai. Por isso, claro está que o filho, aqui o filho Mashiach, ele herdou o Filho do Altíssimo, que nasceu da jovem Miriam, ele herdou o nome do próprio Pai, porque assim o Pai determinou em sua palavra. Vamos ver em Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23. Diz o texto: E eu envio um anjo diante de vocês, para protegê-los pelo caminho e para conduzi-los ao lugar em que ele tenho preparado. Andem apercebidos diante dele e obedeçam sua voz. Não sejam rebeldes contra ele, porque ele não perdoará a rebelião de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se, na verdade, vocês ouvirem a sua voz e obedecerem tudo quanto eu lhes disser, então serei inimigo dos seus inimigos, adversário dos seus adversários. Ora, aqui o Pai Celestial, o Eterno, está dizendo que o anjo que ele vai enviar ali para o povo de Israel, conduzi-los à terra da promessa, porém, aí é profético, e na realidade, nos dias das boas novas de salvação, para que ocorresse a salvação da humanidade, o Eterno envia um anjo, seu anjo para salvar. Então, quando diz esse anjo do Eterno, está falando do próprio Eterno. Muitos textos da Bíblia, muitos textos da Escritura, deixa ver bem claro isso, que quando a palavra fala o anjo do Eterno, o anjo de Yahweh, está falando do próprio Yahweh. Tem aqueles anjos que recebem adoração, que é o anjo eterno, e tem anjos do Eterno que não recebem adoração, aqueles casos que não citou a adoração de Elhanan, o apóstolo, o emissário, porque ele era o anjo enviado, não era o Eterno. Agora, era conservo dos servos do Eterno. Agora, nós vimos aqui que o Eterno está dizendo que vai enviar um anjo, né, diante de vocês para protegê-los pelo caminho, para conduzi-los ao lugar que eles tenham preparado. Então ele está conhecendo aqui no verso 21, andem apercebidos diante dele e obedeçam a sua voz. Não sejam rebeldes contra ele, porque ele não perdoará a rebeldia de vocês. Você vê aqui que, na verdade, esse anjo, ele tinha o poder de não perdoar o pecado, não perdoar a rebeldia. Ora, quem tem poder para não perdoar, também tem poder de perdoar. Por isso ele diz, perdoados estão teus pecados, né? E alguém ignorou, como pode se perdoar pecados? Só Yahweh, o Eterno, o Altíssimo, pode perdoar pecado. No entanto, ele era o próprio Altíssimo que estava habitando ali, ele era ali a manifestação plena do Altíssimo Espírito Eterno habitando aquele corpo, o Mashiach, que havia nascido da jovem Miriam. Então ele diz aqui, pois nele está o meu nome, quem estava aqui, o Eterno, diz que naquele anjo estaria o seu nome. Como é o nome do Eterno? Não é? Nós vamos ver desse estudo como é o nome do Eterno, ainda, né? Para podermos saber que nome é esse que vai estar naquele que ele enviou, naquele nasceu de Miriam, nasceu da mulher, né? Como está em Gálatas 4:4, diz que o Eterno enviou o seu Filho, vindo na plenitude dos tempos, né? Vindo do decorrer dos tempos, no tempo determinado, o Eterno, o Altíssimo, enviou o seu Filho nascido de uma mulher.
E esse filho nasceu de uma mulher numa cultura que era contrária à Torá. No caso, os Yehudins, os hebreus. Então está ali que eles contra a Torá, por isso não aceitaram a manifestação do Mashiach como filho do Altíssimo. Mas já está na profecia deles, na profecia por meio de seus profetas. Por caso, Ishaiah tinha profetizado, né, do nascimento do Salvador de uma voz jovem, tinha avisado que o menino nasceria dali entre eles, e esse menino teria o nome, o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Altíssimo Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eles não compreenderam a Escritura, por isso não aceitaram o Mashiach como filho do Altíssimo. Porém, o anjo diz para Miriam que aquela criança ao nascer seria chamado filho do Altíssimo. Então nós vemos aqui que ele vai dizer: se vocês ouvirem a sua voz e obedecerem tudo quanto eu lhe disser, olha, a voz era do Mashiach, ele nem estava falando, mas quem estava dizendo algo era o próprio Eterno, conforme vai acontecer isso. Ele está lá, em Alhana, capítulo 5, verso 24, ele diz que aquele que ouve a minha palavra, quer dizer, a sua voz, e crê naquele que me enviou, quer dizer, no Pai Eterno que ele enviou, nascido de mulher. Então, esse teve de eterno. Está dizendo aqui. Então, ainda tem o texto que ele diz que, quando ele está em Alhana 14, ele vai dizer que as palavras, versículo 10 e diante, mas as palavras que eu tenho falado, ele começa ali com Filipe, ele diz, não, as palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou. Quer dizer que as palavras que eu estou falando não são minhas, não era dele, não era do homem. Mas a palavra que estava sendo falando era do próprio Pai Celestial que ele estava. Por isso que ele vai dizer aqui, ele está dizendo aqui, e obedecer a tudo quanto eu lhes disser. Então, quer dizer, quando o Mashiach fala a doutrina do Mashiach, quando ele está ensinando o caminho para a vida eterna, é o próprio Yahweh que está falando conosco. Ele está dando cumprimento à profecia que diz que o Israel seria ensinado, israelitas, os homens da terra, seriam ensinados pelo próprio Criador. O próprio Criador estaria andando entre eles, e eles não conheceram, não compreenderam quando isto veio acontecer. Então nós vimos agora que o próprio Yahshua Mashiach disse ter vindo em nome do Pai, em nome do próprio Criador, em nome do Altíssimo, o Eterno. Em Alhana capítulo 5, versículo 43, ele disse isso para nós. Vamos conferir o texto. É interessante que nesse texto, o Mashiach fala na sua vinda em nome do Pai, mas ele fala na possibilidade de vir outro que não veio em nome do Pai. Então vamos aqui ler o texto de Alhana capítulo 5, versículo 43, que diz o seguinte: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Quer dizer, o Mashiach diz aqui que ele veio no meio deles em nome do Pai. Precisamos então compreender, conhecer o nome do Pai. Esse nome aqui, o nome aqui ele está inserido na questão da autoridade, na autoridade do Pai. Mas também é o nome próprio, o nome pessoal do Pai. Porque ele vai dizer, o Pai já tinha dito que o nome dele, ele não diz, eu vou enviar esse anjo em meu nome, com meu representante. Ele vai lá com o meu poder, minha representação, não. Ele diz que o meu nome está nele, falando o seu nome pessoal, no poder, na excelência desse nome, está nele. No texto nós vemos lá, em Êxodo capítulo 23, versículo 21, especificamente diz que o nome dele estava nesse anjo que vai ser enviado para nós. E aqui, no capítulo 5 de Alhana, versículo 43, que ele veio em nome do Pai e vocês não me aceitaram. Se outro vier, é uma possibilidade de vir outro, e ele sabia que viria, né? Em seu próprio nome, a esse vocês aceitarão. Era um futuro, aceitarão, estava no futuro. Não é que aceitaram, não, é que aceitarão, está no futuro. Então, depois da vinda do Mashiach, depois da ascensão do Mashiach, depois que ele está lá na Terra, quando entra o período da apostasia plena na Terra, a partir do 4º século, então agora começa a ser invocado um outro Salvador, ou seja, um Salvador com outro nome, apresentado por Roma, né? Roma vai apresentar ao mundo um outro nome, como dizendo, esse nome aqui é o nome que salva, é o nome do Criador, é o nome do Salvador, é o nome do Deus que nós adoramos, é o nome do Filho do Deus que nós adoramos. Então vai fazer essa salada toda mental, na mente da humanidade, a humanidade perder o foco, vai perder o conhecimento, vai perder a linha de raciocínio acerca do Pai Celestial. Então daí é que nós vimos quando nós temos aqui
no texto de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, que vai nos fazer uma pergunta, né? Porque nós precisamos, estamos falando aqui do nome, mas afinal, precisamos saber quem é o Pai e qual é o seu nome, né? Então nós temos aqui 30 de Provérbios, versículo 4, que vai dizer para nós a respeito deste assunto. Quem subiu aos céus e de lá desceu? Quem ajuntou o vento nas palmas das suas mãos? Quem mais prendeu as águas em seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? O mundo religioso de então, a partir do quarto século da nossa história para cá, perderam a noção desse nome, do nome do Pai e do nome do Filho. Porque vou lhe apresentar um outro nome, aquele que viria em seu próprio nome. Os próprios Eldim, chamados judeus, hoje aceitam que o nome do Filho do Altíssimo é Jesus. Muitos deles, tem movimento religioso no meio deles que aceitam esse movimento, que aceitam esse nome, que aceitam essa mentira. Mas eles deveriam estar com a verdade, porque senão se encontraram mentirosos. Os homens, especialmente os líderes religiosos, alguns até sabem. Alguns até sabem que o nome do Pai não é Jeová, que o nome do Filho não é Jesus, mas eles dizem, nós estamos no Brasil. Ou seja, o sistema religioso que eles vivem não permite que eles falem a verdade. Então eles escondem a verdade, camuflam a verdade em um balseiro de mentiras. E aí nós temos o versículo do mesmo texto, capítulo 30 de Provérbios, que diz o seguinte: toda palavra do Altíssimo é pura, toda palavra do Altíssimo é pura, não tem como mudar. Não se muda o mandamento, não se muda o nome, não se muda a profecia, não se muda os princípios de fé, não se muda a história da salvação, não se muda a história da Torá, não se muda a história da criação, não se pode mudar, porque toda a palavra do Eterno ela é pura, toda a palavra do Eterno é pura, toda a palavra do Altíssimo é pura. Ele é um escudo, o Eterno, o Altíssimo, ele é um escudo para os que nele confiam. Por que essas mudanças? Porque as pessoas, na sua maioria, os líderes religiosos, em sua maioria, não confiam no Eterno. Eles trabalham em busca da sua própria ganância, como está em Ishaiah 56, versículo 11. Eles trabalham em busca do ouro e da prata, em busca do seu próprio comodismo, para enriquecer literalmente a parte secular, a parte carnal, a parte social que eles vivem. Porém, espiritualmente são pobres, são mortos, não sabem, não entendem nada, são capazes de entender. Já vimos no versículo 6, no mesmo texto 30 de Provérbios, capítulo 30 de Provérbios, dizendo o seguinte: não acrescente nada às suas palavras. Aqui temos um parecer. O profeta está falando aqui, o grande pregador está falando para nós aqui, inspirado pelo Espírito do Eterno. E nos aconselhando aos homens, aos pregadores, aos líderes, sejam eles rabinos judaicos, sejam eles líderes protestantes, sejam eles líderes católicos, sejam líderes espíritas, sejam eles líderes de Maomé, sejam eles líderes de Buda, não interessa, que não faça isso. Não acrescente nada às suas palavras, para que o Eterno, o Altíssimo, né, não repreenda e vocês sejam achados mentirosos. Então hoje nós vivemos numa repressão constante do Eterno. O mundo vive numa eminente repressão do Eterno. Problemas de guerras, doenças, pandemias, violências, corrupção, idolatria,
prostituição, feitiçaria, tudo isso está bem em alto grau em nossos dias, porque isto é uma repreensão do Eterno a uma nação pecadora, a um povo que não teme ao seu imaculado nome, um povo que acrescenta as palavras do Eterno, um povo que troca a verdade pela mentira, um povo que passa a adorar mais a criatura do que o Criador, como disse Shaul ali em Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. Então vimos aqui que, na verdade, o nosso mundo está apodrecido em seus pecados, está apodrecido em sua sentença de juízo do Eterno, porque o Eterno está revoltado contra essa raça, contra essa geração, contra esse povo. E a solução para esse povo, a saída para este povo, é voltar para o Eterno, é reconhecê-lo como o autor da vida, como o criador do universo, como o autor da salvação, como o dono único do universo, o criador dos homens, de tudo que na terra há. Não, porém, eles têm colocam outros donos de suas nações. E a palavra diz, bem feliz é a nação cujo Eterno é o dono. Por exemplo, nossa nação brasileira, as nações estrangeiras não têm o Eterno como seus donos. Cada um tem seus donos particulares. Outros que vieram em seus próprios nomes, e não o Mashiach, que vem em nome do Pai. Então precisamos ter cuidado com essa situação, para que não venhamos ser levados pelo vento de doutrinas falsas, e assim recebemos o castigo merecedor pelos nossos pecados. A nossa pergunta foi: quem é o Pai e qual é o seu nome? Já vimos que o Filho tem um nome. Agora perguntamos, qual é o seu nome então? Porque a humanidade não sabe. A humanidade, em termo geral, não conhece. Que se conhecesse, o adoraria com o seu verdadeiro nome, não adoraria outro. Então vamos ver o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 15. E o Eterno disse ainda mais a Moshe: assim você dirá aos filhos de Israel, Yahweh, o Altíssimo de seus pais, o Altíssimo de Abraão, o Altíssimo de Isaac, o Altíssimo de Jacob, me enviou a vocês. Esse é o meu nome, eternamente. E assim serei lembrado de geração a geração. Aqui, o Eterno revela pessoalmente seu nome a Moshe. Porque até então, os Eldins, os antigos, não conheciam o nome do Eterno. Eles conheciam ele de outra forma. Nós vimos aqui no capítulo 6 ainda de Êxodo, o versículo 2 e 3 diz o seguinte: e o Eterno disse a Moshe: eu sou Yahweh. Quer dizer, aquele Yahweh já apresentado lá no versículo 15, capítulo 3. Ele vai dizer no verso 3, aqui do capítulo 6. Eu apareci a Abraão, a Isaac e Jacob, como o Eterno Todo-Poderoso, como o Eterno Todo-Poderoso. Aqui não tem nome, aqui tem caráter, aqui tem prerrogativa, aqui tem atributo. Eterno Todo-Poderoso são atributos do Yud Re Vav Re. Não o seu nome, mas o Eterno apressou como o Eterno Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yahweh, não lhe fui perfeitamente conhecido. Então aqui está dizendo que os antigos não conheciam perfeitamente o seu nome, o nome pessoal dele. Nome esse que o mundo ainda não conhece. E nem tampouco, nos nossos dias, os homens conhecem o nome do seu filho. Então por isso que Provérbio 30, versículo 4, nos fez a pergunta: qual é o seu nome? Responda-me, diga-me se você sabe. Quem sabe o nome do Pai? Quem sabe o nome do Filho? Só aqueles a quem foram revelados. O Mashiach veio nos revelar este nome. Não o nome em si, mas agora ele vem nos revelar a plenitude, a essência plena deste nome. O nome do Pai é manifestado no Filho. Então nós encontramos aqui que agora nós temos o nome do Pai. E esse nome, conforme nós vimos lá no texto anterior, em Êxodo capítulo 23, versículo 21, ele disse para nós que esse nome, que é o nome do Pai, estaria no anjo que ele enviaria no caso do seu filho. E dentro do estudo vamos ver essa colocação bem nítida, quando o próprio Salvador, o próprio Yahshua Mashiach, vai dizer isso para nós. Porque o próprio Mashiach, o Filho, ele afirmou isso.
ele afirmou ter recebido o nome do Pai, que é Yahweh. Então, o Mashiach, o filho do Altíssimo, que nasce de Miriam, segundo a promessa do profeta Yahweh, ele afirmou que ele recebeu o nome do próprio Pai. Em Yohanan, capítulo 17, versículo 11 e 12. Vamos ler o texto. Eu não ficarei mais no mundo, mas eles continuam no mundo. Eu vou para junto de você, Pai Imaculado. Protege-os no poder do seu nome, o nome que você me deu, para que eles sejam um assim como nós, como somos nós. Enquanto eu estava com ele, eu os protegi no poder do seu nome, o mesmo nome que você me deu. Sim, eu os protegi, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que cumprisse as Escrituras. Então vemos aqui que a oração do Mashiach, como homem, como filho orando ao Pai, pelos seus seguidores, para aqueles que lhe haviam sido dados, é que eles fossem guardados e protegidos no poder do nome que tinha sido dado a ele. E qual foi o nome que lhe fora dado? O nome do Pai, porque o nome do Pai está nele. E este é o nome do Filho. Agora nós sabemos o nome do Pai, do Criador, e o nome do Filho, aquele que ele enviou para remir a humanidade. Então aqui não tem mais engano. Agora nós temos o nome do Criador e do Salvador, do Pai e do Filho, conforme o texto de Provérbios 30, versículo 4. Esse nome, o nome do Pai, que é Yahweh, o Filho veio manifestar a sua essência ao povo de Yahweh, que estavam perdidos no mundo. Esse povo, que era de Yahweh, estava caído em pecado no mundo, sujeito à condenação eterna. Então esse povo veio, tiveram o prazer, o privilégio, a bênção de Yahushua HaMashiach, ver revelar esse nome a ele, por meio da fé. Então, por meio da fé, essas pessoas, esses homens, as pessoas que estavam no mundo, que eram do Eterno, já eram do Eterno, mas estavam aí caídos do pecado, enganados pelo engano do pecado, levados sujeito à morte. Ele veio, fomos entregues ao Mashiach, e creram, que nós cremos, né, no caso, e creram na salvação de Yahweh, por meio do sacrifício do Mashiach em sua carne, quando ele entrega a sua vida por nós ali no madeiro. Então vimos que esse povo foi alcançados pela salvação, porque já era o povo do Eterno, e o Mashiach veio revelar a ele o seu nome. Porquanto ninguém pode ser salvo se não for no nome de Yahweh, não for no nome do Eterno. Porque está escrito em Yahweh, que é Joel, capítulo 2, versículo 32, na Bíblia Corrompida, João Ferreira de Almeida, e na Bíblia Imaculada, capítulo 3, versículo 5, diz que aconselhará que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. E no texto de Romanos, capítulo 10, também vimos que Shaul afirmou isso, que todo que invocar o nome de Yahweh será salvo. Também nos livros de Yahweh também encontramos a mesma afirmação. Pois então, só há salvação para aqueles que invocarem o nome de Yahweh como no seu Salvador. Como é que vamos fazer isso? Através do Filho do Altíssimo, o Emmanuel conosco, que é o Mashiach, que na carne veio derramar seu sangue por nós, por toda a humanidade ali no madeiro do nosso lugar. Vimos aqui ainda em Yohanan 17, versículos 6 a 8, versículo 6, o que nos diz. Vamos ler o texto. Disse-nos Yahushua HaMashiach: eu manifestei o seu nome àqueles que você tirou do mundo e me deu. Eles eram seus, e você os deu para mim, e eles obedeceram a sua palavra. Parando um pouquinho no verso 6. Os pecadores que vêm ao Mashiach para servir e serem salvos, diz que a eles foi manifestado o nome do Pai. O Filho, o Mashiach, diz aqui: eu manifestei o seu nome àqueles que você tirou do mundo e me deu. Quem é que ele tirou do mundo e foi dado ao Mashiach? Aquele que nele crê, que pela fé vem até ele para ter seus pecados perdoados e ser salvo. Mas diz aqui que eles já eram do Eterno, e já eram do Criador. Para dizer o texto, eles eram seus. E você os deu para mim, por meio da fé,
no sacrifício que o Mashiach faz no madeiro. Por meio da fé, obedece a sua palavra. Diz que agora eles, por meio da fé, vindo ao Mashiach, dado pelo próprio Eterno, eles obedeceram a sua palavra. No verso 7 diz, agora eles sabem tudo o que você, sabe que tudo que você me deu provém de você. Então, agora os salvos, os eleitos, que eram do Eterno, estavam no mundo e foram dados ao Mashiach para serem salvos, agora eles conhecem, eles sabem agora da palavra, eles conhecem a palavra. Então, aqui no verso 8 diz, pois eu lhes entreguei a mensagem que você me deu. Ou seja, a mensagem que o Mashiach falou, ou fala da sua palavra, é a mensagem do Pai. Ele diz assim, a mensagem, lhe entreguei a mensagem que você me deu. Você me deu. Por isso que ele disse lá em Yohanan capítulo 14, que a palavra que ele fala não era dele, mas do Pai que ele tinha enviado. Por isso que ele vai dizer, lá em Yohanan capítulo 5, versículo 24, que a palavra que ele falava é quem ouve a sua palavra e crê naquele que ele enviou. Então não é para crer nele, é para crer no Pai que ele enviou, que nele está habitando. Então, aqui nós vimos que no versículo 8 vai dizer que e eles creram que você me enviou. Hoje é um mistério grande na mente daquelas pessoas que não compreendem a palavra, essa questão de o Pai e o Filho, um ou dois, então. Porque aqui o mistério é este. O mistério que está revelado na mente dos eleitos é que agora eles conhecem, eles sabem o processo da salvação, o processo da redenção, realizado por o próprio Eterno na vida do Mashiach. Na vida do Mashiach aí não é outro a não ser o próprio Eterno habitando em um tabernáculo de carne. É isso daí. Então o povo do Eterno hoje conhece essa verdade. Os que são do Eterno, que foram dados ao Mashiach, conhecem essa verdade. O texto está aqui dizendo que eles o conhecerão. Eles conhecem. Então no versículo 26, o Mashiach vai continuar dizendo aí no capítulo 17 de Yohanan, dizendo o seguinte ainda, no versículo 26. E eu fiz com que eles conhecessem o seu nome. Ora, quer dizer, quem conhece o nome do Eterno hoje? Os eleitos, que eram do Eterno, estavam no mundo, perdidos, mas o Eterno tirou-os de lá e entregou para o Mashiach. Ou seja, como é que entregou para ele? Levou eles a crer no sacrifício do Mashiach no madeiro em nosso lugar, creram verdadeiramente, entregaram suas vidas a eles, abandonaram seus pecados e nasceram de novo pela fé no Mashiach. Então diz que a estes é revelado aqui, diz que aqui no verso 26 do capítulo 17 vai dizer, e eu lhes fiz conhecer, fiz com que eles conhecessem o meu nome, e farei que eles o conheçam ainda mais. Quer dizer, conhecer o nome do Eterno é muito importante, mas continuar conhecendo a essência, o porquê, os canais por onde vem o entendimento, isso é muito importante. E isso, quem faz nossa vida é o próprio Mashiach, através do Espírito Imaculado que ele nos dá. Então, como eu falava ontem na escola bíblica, ninguém vai entender a questão do Pai e do Filho, o plano da salvação, se não for a nós revelado. E nós somos revelados pelo Espírito Imaculado do Pai. Se ele não nos revelar, de forma alguma entenderemos esse mistério. Porque continua sendo mistério. Não é mais mistério para os que foram revelados, mas para aqueles que não conhecem é mistério. E diz que é mistério de morte, porque eles vão continuar sem entender, sem ser revelados, sem obedecer e vão morrer. E porque morto, pecado já estão, vão morrer eternamente. Então diz assim, para que haja neles aquele amor com que você me amou, e para que eu também esteja neles. Ora, como é que assim como o Pai está no Filho, atuante no Espírito, falando as suas palavras, fazendo as obras do Pai, através do mistério sacerdotal do Filho, ele disse para que assim o Filho esteja em nós, que na qualidade de homem, como pessoa, como servo, como filho, obedeceu ao Pai até a morte e morte no madeiro, foi fiel até a morte e morte no madeiro. E assim sejamos nós, que tenhamos esse mesmo caráter, esse mesmo parecer, essa mesma linha de raciocínio espiritual. Pois é para isso que ele veio e nos resgatou lá do mundo, nos deu para o Mashiach, para que no Mashiach fôssemos salvos, fôssemos libertos. Então, aqui é muito importante que ele disse que ele fez ele conhecer e ainda vai continuar fazendo conhecer mais ainda.
Agora podemos compreender a expressão de Yahushua em dizer, eu e o Pai somos um. Ali em Alhana, capítulo 10, versículo 30. Quando ele diz, eu e o Pai somos um. Então, quando ele diz que eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que o Pai é um, eu sou um e o Pai é outro, não. Eu e o Pai somos um, não um em conjunto, não um conjunto, mas um em ser único. Porque o próprio Yahushua fala para Israel, baseado na mensagem de Deuteronômio 6, versículo 4, que ouve, ó Israel, o nosso Criador, o nosso Yahweh é o único Yahweh, o nosso eterno é o único Yahweh. Não existe outro além dele. Então, diante dessas condições, quando nós vemos que o Yahushua está falando aí com seu discípulo Machia, estava com seus discípulos, andando com eles, e sempre falava ali do Pai, o Pai é maior que eu, o Pai vem do Pai, eu vou para o Pai me enviou, tudo que eu falo é do Pai. E Filipos, um de seus Tamidim, ficou pressionado e, curiosamente, queria ver o próprio Pai. Então, Filipos queria ver o Pai, porque o filho, que é o Machia, falava do Pai, mas ele nunca tinha mostrado o Pai a ele. Então, ele perguntou para ele algo muito importante, ele queria ver o Pai. E vamos ver, então, nesse texto, a resposta que o Machia vai dar a Filipos. E agora, capítulo 14, versículo 8 e 9, temos aqui a resposta de Yahushua a Filipos, que ele tinha lhe pedido para ver o Pai. Filipe disse-lhe, Rabi, mestre, mostre-nos o Pai. Isso será suficiente para nós. No versículo 9, ele diz, Yahushua respondeu-lhe, faz tanto tempo que estou com vocês e você ainda não me conhece, Filipos. Quem me viu, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostre-nos o Pai. Verso 10. Será que você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que vive em mim é quem realiza a sua obra. Vimos então aqui que esse verso 10, nós tínhamos anunciado 8 e 9, ele deixou bem claro para nós que o Pai estava habitando no Filho. E ele disse, você não pode crer nisso aí, creio o mínimo por causa das mesmas obras. Homem nenhum faz as obras que é exclusiva do Pai. Como vocês têm feito acontecer na vida, da minha vida, como estivesse dizendo isso. Se analisar as obras que o Machia fez, seu ministério sacerdotal, humano, aqui na terra, entre os homens, homem nenhum era capaz de fazer. Mas ele disse que é o Pai que estava realizando aquela obra. Então, nós vimos, por essa razão, é que nós vamos mostrar esse estudo, para mostrar a necessidade, mostrar o nome no qual devemos ser batizados, ser emergidos pelos nossos pecados. Então, todos esses textos deixam claro que o nome do Pai é Yahweh, ou Yahweh, né? E foi esse nome que foi dado ao Filho. Como nós vimos já estudo passado, nós aqui, lá em Alhana, capítulo 17, versículo 11 e 12, ele deixou bem claro isso. E esse nome foi dado ao Filho para perdoar os pecados, porque o Salvador é o próprio Eterno, o próprio Yahweh eterno, altíssimo, criou os céus da terra, é o Salvador. Não existe 2 Salvadores, 3 Salvadores, vários Salvadores. Não existe um conjunto de salvadores, de criadores juntos. Não, senhor, não existe. Há um só Criador e Salvador de toda a humanidade. Ele é único. Em Ishaiah, capítulo 43, versículo 11 e 12, vai falar essa grande verdade para nós. Vamos ler o texto. Eu sim sou Yahweh, e além de mim não existe Salvador. O verso 11, aqui fechou a possibilidade de existir outro Salvador, quem quer que seja. Ele diz, eu sim. Isso é um ponto bem contundente, bem categórico. Então, ele e nenhum outro mais. Eu sim sou Yahweh, e além de mim não existe Salvador. No verso 12 ele vai dizer, eu anunciei, quer dizer, o Yahweh, o Altíssimo Criador, está dizendo que ele anunciou o quê? A salvação. De que forma?
através dos profetas. Kefa diz que os profetas indagaram nas suas casas, ele diz que os profetas indagaram diligentemente a respeito dessa salvação. A salvação não era para os profetas ali, para o dia dele, mas para os que havia de vir. O dia de Kefa para nós. Diz que ele anunciou a salvação para os profetas. Ele anunciou a salvação que outro não podia realizar. Pois o verso 12 continua. E eu salvei. Ou seja, eu realizei a salvação. Claro, se ele é o Salvador único, não há outro, ele tem que realizar a salvação. Mas como Yahweh, o Eterno, realizaria a salvação, a remissão do pecado da humanidade, a redenção da humanidade pecadora, de como é que ele faria isso? Porque ele está escrito que, segundo a lei da Torá, quase todas as coisas purificam com sangue. E que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas a palavra é clara dizer que Yahweh, o Eterno, é Espírito. E Espírito não tem sangue. Como ele salvaria a humanidade, precisaria de sangue para ser derramado para a sua remissão, se ele não tem sangue? Então o que ele fez? Ele veio, preparou um corpo para si, um corpo com carne, sangue, osso, pele, carne, e nesse corpo ele habitou. Esse corpo foi preparado no ventre de Miriam, como está lá em Britas, capítulo 10, versículo 5, dizendo que ele preparou esse corpo, e em Lucas, capítulo 1, versículo 5, vai dizer que esse menino vai nascer de uma mulher. E conforme Gálatas 4,4 diz que o Eterno, o Altíssimo, viu o seu filho nascer de mulher, no qual ele vai realizar a salvação como Salvador que ele é. E agora ele diz, o mesmo texto, e eu o mostrarei. Ele vai fazer ouvir, mostrar a salvação em toda a terra, por meio das boas novas de salvação, a partir da obra redentora do Mashiach no madeiro em favor da humanidade. E diz ainda, eu sou o Eterno. Pronto, ele é eterno, ele não muda. Eu sou o Eterno, não existe outro além dele, né? Porque ele é o que é eterno, não tem começo nem fim. Então, o Eterno Criador, ele não tem começo nem fim. Agora, o plano da salvação, ele realiza por meio do Mashiach, que foi gerado, no meio de uma mulher, ele nasceu e veio como homem. E como homem, ele morreu. Foi planificado, ascendeu os céus, está entronizado nos céus para nos reger, para nos governar, para nos salvar. Então encontramos aqui que este nome ele é único, o Salvador ele é único, não existe dois Salvadores. Aqui, por isso que o emissário Kefa, ele diz aqui que não há salvação fora desse nome. Em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, Kefa nos assegurou que não há salvação fora do nome de Yahshua, que é o nome de Yahweh, nosso Criador, que ele recebeu do Pai Celestial. Esse Yahshua é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, o qual foi posta como pedra angular. Verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque não existe outro nome debaixo dos céus dado à humanidade, por meio do qual possamos ser salvos. Não existe outro meio. Agora, perguntamos, em que nome deve ser batizado aqueles que creem em Yahshua, que creem no Eterno? Qual nome que ele deve? Em que nome deve ser batizado? Nós vimos hoje pessoas batizando em nome de Jesus, em nome da Trindade, em nome de tantas coisas, de tantas formas de batismo, e queremos saber em que nome, segundo as Escrituras, segundo o que está escrito, devem ser batizados aqueles que creem em Yahweh, por meio de Yahshua, o Mashiach. Mateus 28, 19, vamos ler o texto aqui para a nossa compreensão. Portanto, vão e façam talmidim em todas as nações em meu nome. Fazer talmidim era batizá-los, era imergir. Portanto, vão e façam talmidim em meu nome. Quem veio e falou isso aqui? Yahshua, a Mashiach, ele falou isso aqui. Não foi Jesus Cristo de Roma que falou isso aqui. Porque esse Jesus Cristo de Roma não existia ainda. Isso aí vai ser uma criação de Roma mais tarde. Entre Roma e Grécia vai criar este nome, esse título, a esse ídolo, que é um ídolo, porque esse nome tornou-se um ídolo na humanidade.
E eles colocaram esse nome falso naquilo que era verdadeiro. O verdadeiro Criador, o Salvador, eles tiraram o nome verdadeiro do Filho do Altíssimo e colocaram o nome falso. E esse nome falso, mudando o nome de um ser, muda-se toda a sua estrutura. Quando se muda o nome de uma pessoa, se muda toda a sua identidade, toda a sua documentação. Então, o Eterno está dizendo, o Eterno não pode mudar, pois ele é eterno, ele é imutável. Então, aqui tem que saber qual é o nome que devemos fazer talmidim, discípulos, né? Que nome é esse? Por isso, Kefa disse aos que creram na mensagem messiânica que deveriam serem batizados em nome de Yahshua para o perdão de seus pecados. Isso está em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Quando eles ouviram isso, sentiram um arrependimento profundo em seus corações e perguntaram a Kefa e aos demais emissários: irmãos, o que devemos fazer? Como quem diz, estamos perdidos, precisamos fazer alguma coisa, mas o que vamos fazer para alcançar a salvação? Para não sermos destruídos, condenados com o mundo. Kefa responde no capítulo 38. Então Kefa respondeu-lhes: arrependam-se, cada um de vocês sejam imergidos em nome de Yahshua HaMashiach, para que os seus pecados sejam perdoados, e receberão o dom do Ruach HaKodesh, do Espírito Imaculado. Mas, o que devem fazer? Arrepender-se e serem batizados, imergidos no nome de Yahshua HaMashiach. Não no nome de Jesus Cristo. Não no nome de Pedro, não no nome de Paulo, não no nome de nenhum apóstolo, nem de nenhum profeta, mas o único nome, Yahshua HaMashiach, o Yahshua HaMashiach. É aí que devia ser, o que devia fazer. Agora, diante dessas mensagens, que começa aqui em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, em que nome foram batizados ou emergidos a família de Cornélios, em Cesareia, que é em Cesareia. Atos capítulo 10, 47 e 48, diz que eles foram batizados em nome de Yahushua. Em Choron também houve, que é Samaria, também houve batismo. Em que nome foram batizados os choromitas, os samaritanos, que creram nas boas novas. Em Atos capítulo 8, versículo 14 e 16, também diz que eles foram batizados, emergidos, em nome de Yahushua, Mashiach. Em Efésios, aqueles talmidim encontrados por Shaul ali, também foram emergidos. Que nome foram emergidos ou batizados? Em nome de Yahushua, Atos 19, de 1 a 5. Então, amados, que o Eterno nos abençoe e nos dê compreensão para entendermos em que nome devemos ser batizados. Então, hoje nós vemos aqui o terceiro passo para chegarmos à salvação que o Eterno estabeleceu para nós. O primeiro passo, como vimos, foi o crer, sabendo que para você crer, você precisa ouvir a palavra do Criador. Pois ele diz, o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Criador. Também encontramos no segundo passo, que após você ouvir e crer, que é o primeiro ponto, o primeiro passo, você confessa o nome do Salvador, de Yahshua como seu Salvador. Se confessar, já estudamos no estudo passado. E hoje estamos mostrando aqui que após você confessar o nome dele, como é que seria, qual o próximo passo? Ser emergido em seu nome, em nome de Yahshua, o nosso Salvador. Porque quando você crê, confessa e é emergido, você já deu 3 passos para a salvação. Está nos faltando aí esses 2 passos, que é a obediência aos mandamentos e a perseverança na fé até a volta do Mashiach ou até a nossa saída para a eternidade. Que o Eterno nos abençoe e nos ajude a compreender essa mensagem esta tarde, em nome do nosso Salvador Yahshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe.